Família vascaína, amigas e amigos, prestem muita atenção nessa grande informação que eu vou trazer agora para vocês. Amanhã tem uma grande decisão envolvendo a equipe do Lanús e o Vasco da Gama, e o Vasco precisa ganhar jogo fora de casa, não vai ser um jogo fácil. E o Rodrigo Caetano entrou na mira, né? O Pedrinho quer muito contar com o Rodrigo Caetano para o restante da temporada, para acabar com essa bagunça que está dentro do clube e colocar profissionalismo. Eu quero saber de vocês. Vocês aprovam a volta do Rodrigo Caetano? Deixa aqui nos comentários pra gente debater sobre esse grande assunto. Assista esse vídeo aqui até o final. Tem a chegada de Fernando Diniz e muito mais. Dê só uma olhada. Vasco joga amanhã já pela Sul-Americana, um duelo direto contra o Lanús da Argentina pela liderança do Grupo G. Conversar com o Lucas de Sena. Fernando Diniz já assume o time nesse jogo, né, queridão? É isso, Escobar. Muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. Fernando Diniz estreia na segunda passagem dele como técnico do Vasco. Amanhã, a primeira passagem foi em 2021. O treinador desembarcou ontem no Rio, treinou o time hoje pela manhã e daqui a pouquinho, no meio da tarde, embarca com todo o elenco para Buenos Aires, na Argentina, onde amanhã à noite pega o Lanús nesse confronto direto para manter a esperança de classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz chega agora num momento de reformulação do futebol vascaíno. O Marcelo Santana, ex-executivo de futebol do clube, foi demitido ontem e o Felipe Loureiro, que estava como técnico interino, segue por enquanto como diretor técnico, mas essa função vai ser rediscutida com o Fernando Diniz e o futuro diretor de futebol que vai ser contratado ainda. O Pedrinho, presidente do Vasco, sonha em trazer o Rodrigo Caetano, hoje diretor de seleções da CBF, para essa função de diretor de futebol. Fernando Diniz assinou contrato até o fim do ano que vem, trouxe com ele 2 auxiliares e um preparador físico e chegou falando em retomar a confiança dos jogadores. Vamos ouvir. Vai ter muito trabalho e eu confio muito no time, confio muito na torcida, no torcedor. Eu sei que a gente tem que melhorar, a gente vai melhorar. E essa minha maior alegria é poder fazer essa conexão dos jogadores com o torcedor. E é isso, é muita alegria mesmo. E ó, é V de Vitória e V de Vasco. Vitória, Vascão, vamos pra cima. O Vasco está precisando desse otimismo aí de mudar o astral, porque a última derrota no Brasileiro foi feia, hein, Lucas? E só falando, gente, Felipe Loureiro é o Felipe Maestro, né? Todo mundo conhece, cria do Vasco, inclusive. Fala aí, Lucas, foi feia a derrota do Vasco? Hoje o Vasco completa um mês sem vencer, Escobar. São 8 jogos nesse período. No sábado, em Salvador, no estádio Barradão, contou com um homem a mais. O Mateuzinho do Vitória foi expulso aos 32 do primeiro tempo por uma cotovelada no Paulinho. Aí o Verratti aproveitou, abriu o placar, mas depois tudo desandou para o Vasco. O Renato Kaiser fez 2 gols e marcou a virada do Vitória por 2-1. O Vasco agora está na zona do rebaixamento no Brasileirão, é o 17º colocado e no desembarque dos jogadores na volta para o Rio depois dessa partida, houve protestos da torcida que acabou até entrando em confronto com a Polícia Militar. Pelo Brasileirão, o Vasco volta a jogar no sábado. Aí, aqui em São Januário, a volta para casa do time depois de 6 jogos longe daqui. Falta de vergonha, grupo fracassado. Gente, grupo fracassado. Tomar uma virada fora de casa com 1 a mais, com o Vitória, com todo o respeito, que é um time mediano, no máximo, podemos colocar assim. Se toma uma vitória do Palmeiras, já é pra você ficar com raiva. Mas aí você pensa, pô, é o Palmeiras. Agora, tomou uma virada do Vitória, com todo o respeito ao Vitória, que é uma equipe muito melhor treinada pelo Thiago Carpini, desculpa, gente, é falta de vergonha na cara. E é o que eu falei aqui, esse grupo tem uma veia de derrota, uma veia derrotista. Eu lembrei de você na hora. É óbvio, é um grupo falou fracassado. Eles têm medo de ganhar, Fernanda. Eles têm medo de ganhar. O Vasco é alérgico à vitória. É mais ou menos isso. É sério. Não é sacanagem, não. Tanto é que, se você for pegar o cenário da partida, é o seguinte. O Vasco começa o jogo, a bola fica com Vitória. 20, 25 minutos, jogando fora de casa, ok, sem problema. Sistema defensivo bem montado, Vitória não ameaçou tanto o Vasco. E aí, acontece o que geralmente o Vasco faz com o adversário, que é o quê? Besteira. O Mateuzinho vai lá, dá uma cotovelada aleatória na cabeça do Paulinho e o Vasco ganha um presente aqui, Vascão. 1 a mais na tua mão, meu camarada, pra você ganhar o primeiro jogo fora de casa. Vamos ver o que você faz com isso, Vascão. Melhorou, o Paulinho jogou bem, o Esforza jogou bem, a equipe começou a ter... Jogou bem, apareceu, a equipe começou a ter um pouquinho mais de envolvência ali, principalmente após a expulsão. O gol sai do lado que é mais talentoso do Vasco, que é com Nuno, Coutinho e Piton. Piton cruza na cabeça do Verratti, sempre ele, mais uma vez, faz o seu 15º gol aí na temporada.
show. Aí você fala, não é possível, gente. Pela primeira vez, eu acho que o Vascão vai aproveitar a oportunidade que o destino deu pra ele, um a mais, ok, volta pro intervalo, o Paulinho tava amarelado. Então, teoricamente, na cabeça de qualquer treinador, você não vai dar chance pro azar de perder a superioridade numérica. Então, se o Paulinho tá amarelado, você troca o Paulinho. Mas aí ele me trocou o Paulinho pelo Hugo Moura. Pelo Hugo Moura. O Vasco estava precisando vencer o jogo. O Felipe poderia ter colocado o Tietê, poderia ter colocado o Adson, poderia ter colocado o Lloyd. Pra quê? Pra você encaixotar o Vitória, já que você tem mais espaço e superioridade numérica. O Diniz faz muito isso quando tem um jogador a mais. Ele tira zagueiro, ele coloca atacante e tudo mais. Pra quê? Pra você chegar ao segundo gol e se sentir confortável dentro da partida. Mas o Vasco não. O Vasco é alérgico à vitória. E o Felipe é o responsável por isso, porque ele colocou o Hugo Moura, o jogador que mais erra no ano do Vasco, ele colocou pra conseguir fazer o segundo gol do Vitória, mas não era isso. Sabe o que o Felipe queria? Segurar 1-0, mesmo com um a mais. Aí o que o Thiago Carpini fez com ele, que ele é técnico de futebol? O Thiago Carpini é técnico. Ele fez isso aqui, ó. Engoliu o Felipe, que ele botou o Kaiser, que meteu 2 gols, e o Fábio, que é o ponta direita do Vitória, acabou com a defesa do Vasco. Somente em jogada de transição rápida. Toda hora o Fábio saía sozinho lá na ponta direita, força física. O Vasco sentiu logo depois o gol na bola aérea, um gol patético, inclusive. Se olhar o Jardim, ó, acorda, meu camarada, que você não é um problema do Vasco, mas novelinha pra renovar, atuação patética, atuação vergonhosa lá no Barradão, não sai na bola, quase entregou um gol pro Gustavo Mosquito, errou de novo no segundo gol. Então assim, vamos acordar, meu camarada, o Vasco é muito maior que você. Tudo que você tem hoje de cenário, de projeção, foi o Vasco que te deu. Você foi pra seleção brasileira por causa do Vasco, você hoje é conhecido como um grande goleiro no Brasil por causa do Vasco. Não quer renovar? Chega e fala que não quer renovar. Não vem com novelinha não, porque assim, a torcida do Vasco é muito grata a você, mas você também tem que ser muito grato ao Vasco. E já tem 3 meses que o seu empresário recebe proposta de renovação, dobrando o seu salário e você não responde. Aí agora que tá chegando perto da renovação automática, ele começa a responder. Atuação patética. Patética como tinha sido também, tomando gol de um moleque de 1,59 lá no jogo contra o Porto Cabede. Então assim, aí no segundo tempo, o time desmorona, porque esse é o Vasco. Tomou um gol de empate, depois tomou o segundo gol. Por quê? Porque parecia que o Vitória que estava com a mais dentro de campo. Então assim, Felipe, o senhor não é técnico de futebol, desculpa. Não foi técnico no Confiança, não foi técnico no Volta Redonda, não foi técnico no Bangu e não pode ser técnico do Vasco. Ainda bem que o Fernando Diniz chegou, que agora o Vasco pelo menos treinador tem. Alguém acha que é coincidência? Que o Carille caiu e o Vasco começou a ter vexame? Porque assim, antes jogava mal, mas os resultados estavam dentro do ok, dentro do esperado. O Vasco até tinha uma posição legal. Exatamente. Agora não tem técnico, o que acontece? Só vexame. Então assim, ainda bem que o Fernando Diniz chegou, porque, repito, o trabalho que esse cara vai ter, mental, físico, técnico, em todos os aspectos, talvez seja o trabalho mais desafiador da carreira dele. Porque o Vasco hoje é um clube que não tem nada, nem vergonha na cara. Vini, eu fico triste quando o Vasco... Mas vai descer, vai descer. Tem um motivo pessoal também, sua casa fica estremecida, Sim, né? fica estremecida. Pô. Ele, na minha casa, o que ele fez? Bebeu pra esquecer. Olha que porra. Calma, Moreno, Aí, calma. sabe o que acontece? Mas eu amo esse skin dele. Ué. Ele vai ficando... Aí a cabeça dele vai ficando... Ó, eu particularmente segue o baile. Não segue não. As coisas vão mudar! As coisas vão mudar! Nada de cair. A informação Benê, que eu recebi você hoje... falou segue o quê? Segue o baile. Não, o baile foi adiado novamente. Voltem para suas casas. Para com isso. Eles colocam isso aqui pra eu ler? Parece que fui eu, Venê. Não dá. Não fui eu. Não foi você. Ô, Foi Flavinho, você, Fernanda. deixa eu falar uma coisa contigo, Flavinho. O nosso amigo tá nervoso. Ih, leva casaco, hein? Olha Calma, aqui. Moreno, calma. Flavinho, leva casaco Ó, com você. SBT, providencia meu casaco. Eu não tenho casaco do SBT, Ó, não. já ouviram, né? Leva casaco, porque o Flavinho tá de casaco. Flavinho, conta pra gente onde você tá. Você tava ouvindo ele desabafar aí. Ele tá, olha... Amanhã cedo, não sei se vocês vão almoçar junto, mas é melhor você se preparar, Flavinho. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda, Vini, Pedrosa, boa tarde para todo mundo. Fiquei até sensibilizado com esse depoimento aí do Pedrosa, tá revoltado, tá atacado com essa fase do Vasco, mas quem sabe aqui, nesse estádio, La Fortaleza, o estádio do Lanús, onde o Vasco enfrenta a equipe argentina amanhã aqui na Grande Buenos Aires, quem sabe não
pode ser um marco, né? Um divisor de águas, e o Vasco começa essa caminhada com Fernando Diniz, virando essa página esquisita desse momento turbulento e quem sabe chega ali, encosta no Lanús na classificação do Grupo G da Sul-Americana e pode ser o início de uma nova fase. Deixa eu mostrar, bem aqui atrás é onde o Fernando Diniz vai ficar sentado. Na estreia dele, né, nessa volta ao Vasco, a estreia dele, ou reestreia, 4 anos depois, o Diniz vai ficar aqui. Ele não é muito de ficar sentado, não, ele fica agitado lá na beira do campo. Mas os reservas vão ficar aqui, esse aqui vai ser o banco do Vasco, no estádio La Fortaleza. O nome oficial está ali escrito em cima, estádio Cidade de Lanús, Nestor Dias Pérez. Vamos dar aquela passeada bacana pelo estádio, que eu sempre gosto de fazer, né, Fernando? Eu sei que você gosta também de ouvir histórias do estádio, saber do clima, porque passando o primeiro clima, que você falou de frio. Ô, Pedrosa, tem que trazer casaco sim, 17 graus aqui, 1h da tarde, 17 graus, um frio danado pro carioca, um vento gelado e a expectativa na hora do jogo em torno de 14 graus. Olha, o estádio tem capacidade para 45 mil pessoas, foi inaugurado em 1929, um amistoso entre Lanús e Boca Juniors, vencido pelo Lanús. O Lanús é um clube antigo, fundado em 1915, um tempo antes da inauguração desse estádio. A gente vê que o gramado tem boas condições. Tem um amigo ali, o Cebola consegue mostrar, o amigo aparando ali. Foi só a gente falar, ele desligou a máquina, olha só. Ele aparou, ele tá ali, catando ali a grama cortada. Eu dou uma nota, aparentemente, a gente sempre tem a conclusão de como está o estado do gramado na hora que a bola rola, que a gente tem essa certeza. Mas olhando, pouquíssimas falhas, daria uma nota 8 para esse campo. O estádio não vai ser, o campo não vai ser problema não. Olha lá, o cara tá aparando a grama, deixando tudo certinho para a bola rolar amanhã. Transmissão do SBT, 9h30 da noite, a partir de 9h15, 9h30 da noite a bola rola para Lanús e Vasco. Ele está deixando a grama ali aparadinha. O Lanús também não vem de um bom resultado. Ele foi eliminado do torneio Apertura, tipo um primeiro turno do Campeonato Argentino. Mas ele, acho que caiu até de cabeça erguida conversando aqui com o pessoal, porque pegou o Boca Juniors, são 2 grupos do Campeonato Argentino, ele ficou em 7º, pegou o segundo colocado, o Boca, empatou 0-0 na Bomboneira e acabou perdendo na disputa de pênaltis, para a gente ter uma ideia da força do Lanús, né? Arrancou um empate com o Boca e só foi eliminado nos pênaltis. O que a gente pode falar aqui da situação, conversando com o pessoal da Conmebol? A expectativa de 400 a 500 torcedores do Vasco. E do Lanús, a expectativa é que o estádio receba aí cerca de 15 mil torcedores. Não é a lotação, como eu passei, a capacidade máxima de 45 mil, expectativa de um público de 15 mil pessoas. A situação do Lanús é bem tranquila. Na Sul-Americana, no Grupo G, né, o Lanús é o líder com 8 pontos, o Vasco tem 5. A gente lembra que só o primeiro colocado consegue a classificação direta para a fase seguinte, o segundo tem que disputar uma repescagem com uma equipe vinda da Libertadores. Para o Vasco chegar à liderança, está complicada essa situação. São 3 pontos, mas tem uma diferença grande do saldo. Então o Vasco precisa vencer amanhã por 3-0 para assumir essa liderança, não deixar para a última rodada. O Vasco joga contra o Melgar na última rodada em São Januário, só que o Lanús recebe o Porto Cabedelo aqui nessa última rodada, então é importante o Vasco vencer. Tá difícil chegar a essa primeira colocação, mas boa chance para o Vasco ficar em segundo e tentar passar de fase pela repescagem. A gente está vendo o pessoal da Conmebol trabalhando por aqui, aí tem um... Deixa eu sair aqui para o Cebola mostrar. O pessoal está fazendo os últimos ajustes, andando, a gente já viu ajeitando as placas de publicidade, e a gente está vendo também o pessoal da máquina ali, o cara ajeitando o gramado, deixando tudo batidinho. Vamos falar um pouquinho da história, mostra ali, que eu achei interessante, lá em cima. Tem as taças, os desenhos, né, das principais conquistas do Lanús. Em 96 o Lanús foi campeão da Conmebol antiga, sul-americana, a gente pode colocar assim. 2007 campeão argentino, 2013 ganhou a Copa Sul-Americana e tem outro campeonato argentino em 16, Supercopa. E talvez uma das grandes, não foi uma conquista, não foi um título, mas eles falam com orgulho, lembram bem que o Lanús foi vice-campeão da Libertadores em 2017, quando perdeu aquela decisão para o Grêmio. Então a expectativa aqui dos argentinos é de que o Lanús
vai conseguir essa liderança. Claro que eles estão confiantes pela situação, apesar da eliminação no Campeonato Argentino, vão chegar na primeira colocação, mas a gente fica, claro, na torcida para o Vasco vencer. Será que o Diniz começa essa caminhada, estreia uma vitória, quem sabe, por 3-0, o Vasco pega essa liderança do Lanús no Grupo G? Vamos aguardar. O Diniz vai ter que contornar um ambiente, né, muito delicado, né? O técnico começa o trabalho hoje, lá no CT do Vasco, já teve, eu acredito, essa atividade pela manhã, e a gente aguarda a chegada aqui do Vasco, aguardo também a chegada do Pedrosa. A delegação vascaína chega aqui em Buenos Aires às 18h30, a gente já vai acompanhar a chegada do Vasco, vai mostrar ao longo da programação do SBT a chegada no hotel também. Tem torcedores do Vasco vindo para cá, que a gente sabe. Como eu disse, o pessoal da Conmebol espera entre 400 e 500 torcedores vascaínos. O Diniz tem que driblar um momento conturbado também com os torcedores. Ele chega com crédito, mas claro que pega uma situação muito delicada. Teve um protesto, até de certa forma, né, violento, agressivo. Todo mundo não teve nenhum ato, nenhum contato direto com os jogadores, mas na chegada da delegação vascaína de Salvador, após a derrota para o Vitória, foi uma semana que o Vasco ficou fora e acumulou 3 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Palmeiras em Brasília, perdeu para o Porto Cabello na Venezuela e perdeu para o Vitória no Barradão. E aí nessa chegada, protestos dos torcedores, a polícia teve que usar bombas de efeito moral para conter os torcedores que chegaram bem próximos dos jogadores que estavam dentro do ônibus do clube. Fernanda, estou aqui à disposição, só chamar. Pedrosa, traz o casaco, traz gorro, traz a meia de lã, bota esse pé quente aqui pro Vasco sair dessa, Pedrosa. Vem, amigo, vem que eu tô te esperando. E ele tem que ter gorrinho mesmo, porque ele não tem cabelo na cabeça e deve sentir frio, Veneu. Calma aí. Se um time que tem alergia à vitória, como é que vai vencer por 3-0 Vai lá? vencer. Olha, Que não. medicina é essa? Vitória Vascão. Vai. Chegou o Diniz, tá? Vai vencer. E ó, Chegou o Diniz. Flavinho, se protege aí de frio, tá? Amanhã, anota aí. Delegação do Vasco chega às 18h30. Delegação de Lucas Pedrosa chega às 3h da tarde. Então vai ter festa também na chegada de Lucas Pedrosa, tá bom? E a nossa transmissão aqui começa às 9h15 da noite. Jogo 9h30, a bola rola. 9h15, todo mundo de olho no SBT assistindo ao Vascão. E pode apertar aqui minha mão. Obrigada, Flavinho. 3-0 amanhã. 3-0. Pode escutar o que eu estou te O falando. SBT é o remédio da alergia. Verdade. É isso aí. Tá na Pedrosa, hora. o Diniz já começou a trabalhar? E exatamente. Como é que foi? Nessa manhã aí, o Teve Fernando muito Diniz... pi. É, isso que eu ia falar. Dessa manhã, Fernando Diniz já esteve fazendo o primeiro treinamento dele à frente do elenco. E o que eu ouvi foi o seguinte, Pedrosa, nos 10 primeiros minutos de treino, ele já tinha xingado os 10. É mais ou menos isso, assim. Ele se arrependeu, Pedrosa? De quê? De ter aceitado? Claro que não, pelo contrário, é que é o jeito dele. Então, assim, eu espero que ele também consiga fazer um trabalho, como eu disse aqui, de recuperação mental dessa equipe, que é muito importante. A gente brinca com esse jeito do Diniz, mas o Diniz é psicólogo, então é um cara que tem um apreço muito grande da maioria dos atletas que trabalharam com ele. Manda um abraço pro Neguerê, que tá assistindo a gente, tá aqui no Rio, nosso companheiro lá do SBT de Brasília. E a outra informação que a gente pode dar aqui é o seguinte: Marcelo Santana foi demitido do cargo de diretor executivo de futebol do Vasco da Gama. Era uma mudança que já estava prevista para acontecer na parada para o Super Mundial, mas nesse momento o Vasco da Gama resolveu antecipar essa mudança de organograma. E o Vasco hoje tem um sonho, mira em um cara que está empregado simplesmente na seleção brasileira, mas que tem muito carinho pelo Vasco, que é o Rodrigo Caetano. Inclusive eu conversei com ele nessa manhã, tá? Mandei uma mensagem para ele para saber se o Vasco já tinha feito algum contato e tudo mais. Lembrando, o Rodrigo Caetano foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011, é um cara que tem muito apreço dos vascaínos também, e ele disse o seguinte: hoje eu estou totalmente focado nas coisas da seleção brasileira, tenho um contrato com a CBF, mas você sabe que eu tenho um carinho enorme pelo Vasco da Gama. Nesse momento, nenhum contato foi feito ainda. Vamos ver o que acontece a partir de agora, porque a gente sabe que está tendo todas essas situações na CBF, de presidente ameaçado, de novo treinador e tudo mais, mas hoje nenhum contato foi feito. Porém, repito, é um sonho do Vasco da Gama, é um diretor que o Vasco encara como agressivo no mercado, ágil e também tem muita cobrança interna. Então, é um perfil que o Vasco busca aí, apesar de ter já estudado alguns nomes para essa posição. Família vascaína, prestem atenção nessa informação que eu vou trazer agora para vocês. O Pedrinho vem conversando com o Rodrigo Caetano, né, para ser o novo CEO do Vasco, né, para tomar conta, né, da diretoria de tudo que tá acontecendo no Vasco, para acabar com essa bagunça, porque o torcedor vascaíno não aguenta mais.
Essa que é a verdade. Chega de amadorismo. O Vasco é um gigante para ficar na mão desses amadores. Alô, Felipe, você é um cara que ganhou muitos títulos com a camisa do Vasco, mas não tem condições de você trabalhar nem dentro do Vasco, nem como treinador, muito menos como treinador. Essa que é a verdade. Você é um cara muito despreparado. Suas declarações envolvendo o zagueiro Capasso não tem profissionalismo nenhum. Essa que é a verdade. Alô, Pedrinho, é um cara assim que ganhou muitos títulos, é o cara que mais ganhou títulos com a camisa do Vasco, mas não tem como, né, o Felipe, quando tiver esse tipo de personalidade, trabalhar dentro do Vasco. O Vasco precisa de profissionais qualificados, essa que é a verdade. E o Felipe tá mostrando que não é. Toda a coletiva, né, é um show de horrores, sabe? É uma arrogância tremenda, e o Vasco não vem jogando nada há muitos anos, não é só de hoje não. O Vasco já não vem jogando há muitos anos. O torcedor do Vasco tá cansado de ver esse time aí, sabe? Tem que ter uma melhora. Essa que é a verdade. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos. Vocês aprovam, né, essa volta do Rodrigo Caetano, sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!